Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Este já com o US Open em andamento. Estamos, enfim, aqui nas horas antes do segundo dia de prova e o primeiro dia de prova foi, enfim, já pródigo em surpresas. Por isso, nós normalmente gravamos o podcast à segunda, desta feita decidimos fazê-lo à terça e se calhar ainda bem, porque assim podemos já aqui, podemos já aqui desfazer a nossa previsão para o título de singulares femininos, porque tínhamos apostado os dois na Simona Halep, uma das jogadoras surpreendidas no primeiro dia. Houve várias cabeças de série eliminadas, curiosamente mais até no setor masculino do que no setor feminino. Mas se é verdade que alguns cabeças de série no setor masculino não foram muito surpreendentes, por exemplo, a eliminação do Nicolas Basilashvili ou do Francisco Cerúndolo, que perdeu com o Andy Murray, não foram particulares surpresas, tal como aconteceu um par delas no ténis feminino. Temos pelo menos 4 grandes surpresas, diria eu. Stefanos Tsitsipas, não só pela derrota, mas pelos números da derrota e pela forma ridícula como jogou, um bocadinho parecida com algumas vezes que já ouvimos jogar esta semana, mas 20 final de Cincinnati não se esperava. Taylor Fritz, eliminado por um jogador fora do top 300, número 1 nos Estados Unidos pela primeira vez no seu grande slam, campeão de Indian Wells, vinha cheio de expectativas, já foi eliminado. E depois no setor feminino, falamos muito de que o top 10 mundial tem jogadoras em baixo de forma. Ora, as duas jogadoras em melhor forma do top 10 durante o verão, Simona Halep, campeã de Toronto, Daria Kasatkina, 2 títulos da WTA durante o verão, as duas eliminadas na primeira ronda. No meio disto tudo, Pedro, o que é que te surpreendeu mais e que reação é que tens a este primeiro dia animado, que contou também com uma vitória portuguesa? Sim, também já vamos falar com mais calma do Nuno Borges, foi de facto um dia muito especial para ele, que ele nunca irá esquecer certamente. Ahm, mas de facto, estas surpresas, eu posso dizer, eu estava a voltar de Barcelona de avião, quando a Terra começa a perceber o que é que se estava a passar, e de facto foi a loucura total. As surpresas que se foram acumulando, se bem que as maiores foram durante a noite. Essa derrota do Stefanos Tsitsipas é absolutamente incompreensível, ainda para mais num torneio em que ele depois disse que se estava a sentir bem e que estava a treinar muito bem, que obviamente sonhava com ser número 1 do mundo e achava que era agora a oportunidade dele de atacar realmente uh, esses lugares mais altos do ranking, e vai-me perder com os jogadores de nível Challenger normalmente, terra batida, e não é perder um jogo apertado, foi completamente arrasado. Não é normal um jogador como o Tsitsipas levar 6-0 e 6-1 nos dois primeiros sets contra um jogador, e mérito seja dado ao Daniel Galán, mas não pode acontecer. Acho que é um atestado daquilo que explica o facto de, vezes sem conta, serem os mesmos a ganhar os torneios do Grande Slam, porque conta de Stefanos Tsitsipas, ele é um dos jogadores mais candidatos, ou que estão ali na lista mais próxima de chegar à frente, e acontece-lhe isto não acontecia com os outros, com os outros três, não acontece uma coisa destas. E portanto é uma grande desilusão. Também para mim o Taylor Fritz é uma desilusão gigantesca, a derrota que ele sofre com o Brandon Holt, e as palavras que ele teve depois do encontro são bastante claras, dizer que se sentiu um idiota por achar que podia ganhar o US Open. Ele tinha um quadro que era até simpático para isso, e a verdade é que perde um jogo que também não podia perder, e no fim de contas, aquele jogador que anda sempre ali na sombra, que ninguém dá muito por ele, que anda sempre descansado, o Casper Ruud se calhar vai chegar às meias finais sem dar muito nas vistas. Mas de facto esses dois para mim, e depois a Simona Halep, obviamente como já disseste, era a nossa aposta para campeã feminina. Não consigo perceber o que é que terá acontecido. A Daria Snigur foi uma boa jogadora júnior, campeã do Wimbledon de sub-18, mas tinha 4 vitórias na carreira contra jogadores do top 100, e vai ganhar a Simona Halep, que entrava aparentemente com toda a experiência e com toda a força para este US Open. E é assim, depois deste primeiro dia em que aconteceu isto tudo, eu já não meto as mãos no fogo por ninguém. Já digo que qualquer pessoa pode perder, que o Carlos Alcaraz pode perder com o Sebastián Baez, que não sei, qualquer coisa, porque isto de facto o primeiro dia, se isto for, este ritmo for assim, também acredito que a Serena Williams pode ser campeã, não sei, porque não. Sim, bom, já lá iremos à Serena, porque eu acho que ela ontem esteve muito bem, mas de facto é muito complicado. A Simona Halep, ela não gosta muito de Nova Iorque. Teve muitas derrotas já em primeiras rondas aqui no torneio, mas quer dizer, houve anos em que apanhou a Maria Sharapova na primeira Uhum. ronda, houve outro ano em que apanhou a Kaya Kanepi. Quer dizer, é um bocadinho diferente de apanhar a Daria Snigur, que é uma jogadora
um, que embora seja talentosa, ela tem um ténis fácil, é uma jogadora que não pode ganhar a Simona Halep num torneio do Grande Slam, ainda para mais, quer dizer, ela não vinha propriamente com forma duvidosa, ela vinha de ganhar Pois, 7 encontros pois. consecutivos, ganhou um torneio, depois foi Cincinnati, optou por parar claramente para se poupar para o US Open, muitas expectativas, o último Grande Slam fez meias finais, e acontece isto. Não é de facto normal. A Daria Kasatkina, de facto, ela tem um histórico de desiludir nos torneios do Grande Slam, mas no último que jogou tinha feito meias finais também, Roland Garros, portanto também não estava nas previsões, e depois, quer dizer, defrontou a Ariette Dart, que é uma adversária que, embora seja também uma jogadora que eu acredito que vai ser uma top 100 sólida nos próximos anos, Mas não muito também não mais é do que uma jogadora que tenha propriamente armas para tirar a isso. Kasatkina do corte. Agora, no caso da Kasatkina, lembra-me um bocadinho mais a questão da Bia Maia, da Bia Haddad Maia em Wimbledon. Talvez ela tenha competido demais. Quero um bocadinho o medo que eu tenho um pouco, se calhar, com o Nick Kyrgios, dele chegar muito Uhum, desgastado uhum. mentalmente a este torneio, mas ontem esteve bem nessa primeira ronda. Mas de facto, enfim, acho que de todas as surpresas, obviamente que a da Alep e a do Fritz são as maiores. Desculpa, a da Alep e a do Tsitsipas são as maiores. Bem, a do Fritz, talvez em termos de odd até fosse maior, nem sei bem, mas eu vi que ontem alguém escreveu isso, que em termos da odd do jogador que venceu, foram os dois, foram duas das maiores surpresas dos últimos 10 anos em torneios do Grande Slam e aconteceram no mesmo minuto. Portanto, a odd do Brandon Holt e a odd do Daniel Legalin juntas davam uma fortuna. E a Simona Halep um bocadinho dentro do mesmo nível, mas de facto as surpresas no lado masculino, há melhor de 5 sets, surpreendentes sempre um pouco mais, porque é preciso. Aliás, ontem viu-se isso. O Stefanos Tsitsipas aos 50 minutos estava a perder 6-0, 5-0 e depois ainda conseguiu recuperar, ganhar o terceiro set e ter um break de vantagem na quarta partida. Portanto, parecia que há caminho da recuperação, o que faz com que depois a sua derrota no final ainda seja mais estranha. Mas a verdade é que ele ainda esteve ali na iminência de poder, pelo menos, empurrar para um quinto set e provavelmente se empurrasse para um quinto set tinha ganho. Mas sim, o Tsitsipas, como dizias, ele não é normal levar 6-0, ele só tinha levado 3 na carreira Pois, e um tinha sido do Djokovic, outro tinha sido do Nadal. Portanto, não é normal e ele também não soube explicar muito bem. Eu não sei se chega muito bem a explicação que ele deu de joguei como um amador. Mas quer dizer, não chega. Um jogador que está a lutar para ser número um, que entra no torneio com essas possibilidades, não pode dizer eu joguei como amador, pronto, vamos para a próxima e logo se vê. Não pode, não pode acontecer. E eu acho que é uma derrota que vai deixar marcas nele. Tem de deixar. Acho que se não deixar é mau sinal. é inexplicável. Há melhor de 5 sets, é inexplicável perder com o Daniel Galan, como disseste, embora tenha jogado incrivelmente bem nos dois primeiros sets. É um jogador que só entrou no top 100 aos 26 anos pela primeira vez agora em julho. Pouco habituado a estas andanças, nunca tinha jogado o quadro principal do US Open. De facto, não. É muito difícil de explicar. Por outro lado, e se calhar puxando já aí pelos favoritos que estiveram melhor, tivemos o Daniel Medvedev e o Nick Kyrgios, falaste aí também do Casper Ruud, enfim, depois houve outros jogadores que passaram assim um bocado mais em cortes mais pequenos, o Berrettini e o Uhum, Ruud, que estão na mesma secção do quadro e têm quadros bons. Bom, o próprio Andy Murray, não é? Que agora uhum. teve Sim, uma boa vitória e o Andy Murray está nesse tal quarto do quadro onde só sobram dois jogadores do top 20, o Casper Ruud e o Matteo Berrettini. Vamos ter um semifinalista ou um desses dois, diria eu, Berrettini e Ruud, ou então um semifinalista surpreendente. E o Andy Murray seria uma sim, enorme sim. surpresa se ele conseguisse chegar à segunda semana e fazer quartos ou meias finais. Sim, é uma zona do quadro que abre ali uma grande oportunidade. O Berrettini esteve bem neste primeiro encontro. Não era um adversário que fosse um pesadelo em piso rápido, mas o Nicolas Jarry, com aquele serviço, às vezes pode criar problemas e o Berrettini resolveu muito bem, não enfrentou qualquer ponto de break. E depois de um verão que foi alguma desilusão do italiano, se ele arranca bem, e tendo em conta o histórico que ele tem no US Open, pode de facto ter aqui o caminho para chegar eventualmente às meias finais. Não seria de todo uma grande surpresa. Aliás, a lógica dita que os quartos de final nessa zona vai ser o Casper Ruud com o Matteo Berrettini, mas estou muito curioso para perceber
a oportunidade que outros jogadores vão ter. Falaste do Andy Murray, estou muito curioso para perceber se fisicamente ele vai aguentar, porque ele contra o Cerúndolo é uma boa vitória, especialmente serem 3 sets, é uma boa vitória para o Andy Murray. O quadro dele daqui para a frente não é nada terrível, agora com o Emílio Nava, depois é que é E depois é que é com o Berrettini, é com o sim. Berrettini, Ou exatamente, aí seja, é que ele esse é teste. que eu acho que é o jogo-chave, não é? Se o Murray eventualmente derrota o Berrettini, chega aos oitavos de final e de repente o quadro abre todo. Sim, qualquer jogador nos oitavos, nenhum deles é assustador. O Fucsovics, Davidovich, Thompson e o Galan, nenhum deles sim, é assustador. É. eu acho que esse é o jogo-chave para o Murray e para o Berrettini, porque assim, o Sim. Berrettini, apesar do Murray já não ser o que é, o Berrettini, se ganha o Murray na terceira ronda, vai embalado para os oitavos de final, sabendo que tem um quadro aberto. Eu acho que pode ser. Eu acho que isso vai ser um jogo muito importante no quadro. Agora, se os dois conseguirem ganhar nessa secção, porque depois em cima temos o. Em cima correu tudo mais ou menos dentro do previsto, ou seja, no primeiro quarto, Medvedev, Kyrgios e Auger-Aliassime, que são porventura os três jogadores principais dessa secção, seguiram em frente e todos mais ou menos de maneira tranquila. O Félix ainda perdeu um set, mas enfim, esteve a ganhar por 2 sets a 0, nunca complicou em demasia. Aí correu mais ou menos como se esperava, não é? Sim, e vai passar por ali. Claro que eu adoraria que o Daniel Medvedev não chegasse aos oitavos de final por culpa de um tenista português, do Nuno Borges, que se Sim, pode enfrentar na terceira ronda, mas obviamente, falando aqui de forma mais realista neste momento, é óbvio que Medvedev, se esse encontro acontecer, é favoritíssimo. Não, obviamente, por muito que gostemos do Nuno, e o Nuno próprio sabe disso, obviamente que nunca seria favorito. Mas a teoria dita que será um Medvedev com o Kyrgios nos oitavos de final. E aí é um encontro que é fundamental para os dois, porque qualquer um dos dois que passe por esse obstáculo, obviamente ganha muita força para depois, se calhar, chegar à final do torneio. A mim surpreendeu-me. O Nick Kyrgios, a forma como ele lidou com o jogo com o Thanasi Kokkinakis, eu, tal como tu, tinha muito receio que ele, especialmente tendo ido a Cincinnati, que tivesse esticado demasiado a corda e que tivesse jogado mais e que aí tivesse rebentado. E achava que no US Open as coisas podiam não lhe correr nada bem, mas a verdade é que ele surgiu fresco, teve ali uns momentos, gritar com a equipa técnica dele que não estavam a ajudar o suficiente e podiam falar e não falavam, e pronto, ele tem sempre disso. Mas fora isso, jogou muito bem e acho que foi um encontro que reafirma o Kyrgios como candidato a conquistar o US Open. Tem esse encontro com o Medvedev, é verdade, que pode ser quase como uma final antecipada. sim, e ainda para mais com a memória recente de ter derrotado em Montreal, eu acho que o Kyrgios não vai perder antes dos oitavos de final, até porque o quadro dele Hum. já era relativamente simples, ainda ficou mais fácil. O Roberto Bautista Agut foi eliminado na, na primeira ronda, portanto eu não acredito que ele perca nem com o Benjamin Bonzi, nem depois com o JJ Wolf, eventualmente. Ou seja, eu acho que ele vai lá chegar. Medvedev, oxalá não chegue. Enfim, seria muito giro o Nuno contra o Nick nos oitavos de final. Mas pronto, vamos um encontro de cada vez. Mas acho que sim, acho que esse pode ser o encontro mais importante desse quarto superior do quadro e talvez até da metade superior do quadro toda, porque Uhum. eventualmente imaginemos, em teoria, se o Nick Kyrgios derrota o Daniel Medvedev nos oitavos de final, ele fica como o principal favorito a chegar à final na metade superior do quadro. Porque se de facto sobra o Félix hoje ali acima, o Casper Ruud do top 10, já falámos aí do Matteo Berrettini e pronto. Quer dizer, Sim, não. E todos esses, eu, no encontro contra o Kyrgios em piso rápido, eu coloco sempre o Kyrgios favorito, quer contra o sim, sem Félix, dúvida, sem dúvida. quer contra o Casper Ruud, quer até contra o Matteo Berrettini. Portanto, eu acho que sim, que ele sente que tem uma oportunidade. A questão com o Kyrgios é sempre, nós estamos aqui sempre com medo que haja um dia em que ele de facto frita e deite tudo a perder. Eu acho que isso não vai acontecer. Sim, Também acho que se ele perguntar. pode não ser suficiente para derrotar o Daniel Medvedev. Lá está, estamos a falar do Sim, número eu, de eu, Kyrgios, eu é uma muralha. sinceramente, eu sinceramente acho que esse encontro é completamente 50-50. Nenhum cenário, Sim, nenhum cenário me surpreenderá muito do que sair daí. Continuo a achar que o Danilo em Grand Slams é favorito, mas diria para aí 51-49, desequilibraria para esse lado por
causa da questão de ser num torneio do Grand Slam a melhor de 5 sets. Agora também tem que ver os próximos encontros, porque o Medvedev também não foi propriamente testado nesta primeira ronda, portanto estou curioso para o ver nas próximas, nos próximos encontros. Em relação ao quadro feminino, também tivemos algumas favoritas a seguir em frente, enfim, obviamente a Anette Kontaveit, número 2 do mundo, que agora vai defrontar a Serena Williams, a 11 Jabeur também conseguiu vencer, a Maria Sakkari, embora a Sakkari tenha perdido um set, a Beatriz Haddad Maia, que eu acho que até podemos começar por aí antes de ir à Serena Williams, mas a Beatriz Maia, é verdade que ela tem uma segunda ronda duríssima com a Bianca Andreescu, que ganhou o torneio há 3 anos, mas eu já achava esta metade do quadro inferior mais fraca, quando o quadro saiu, acho que a metade superior está mais forte, mas sem a Simona, pois, isto começa a abrir ainda mais, não é? Abre, é assim, como tu dizes, a Bia tem um quadro, a primeira ronda não lhe podia ter corrido melhor, foi o resultado perfeito, o 6-0 e 6-0, agora com a Bianca Andreescu é muito imprevisível, se bem que lá está, a Bia tem mostrado uma solidez impressionante, independentemente do tipo de adversárias, porque ela tem jogado bem contra jogadoras que enrolam mais a bola, outras que são mais potentes, ela tem ganho a toda a gente e tem jogado muitíssimo bem. Uma terceira ronda com a Caroline Garcia também não é nada simpático, tendo em conta o que a francesa tem jogado, e ela pode ser... O quadro é terrível, o quadro da Bia, desculpa interromper, inicialmente era terrível, ou seja, a segunda ronda e a terceira são terríveis, mas lá está, a minha questão é mais, eu acho que ela não pode ser colocada propriamente atrás de ninguém, neste contexto, não é? Sim, sim, está ao patamar das outras, está no mesmo nível das outras, e acho que isso diz muito daquilo que tem sido a evolução dela. Se bem que agora, e permitam-nos às pessoas que nos ouvem, fazermos uma nova aposta para o quadro feminino, tendo em conta que a nossa foi arrasada na primeira ronda, a nossa aposta, a Simona Halep não foi arrasada, mas foi eliminada. Eu não sei se ela vai lidar bem com a pressão de tudo o que está a acontecer neste torneio, mas eu começo a acreditar que a Coco Gauff pode fazer algo muito marcante neste US Open. Ela começou bem, com uma boa vitória na primeira ronda, está metida ali naquela zona, pode apanhar a Madison Keys, depois descomplica um pouco e então depois entra na confusão ali nos quartos de final. Mas eu acho que a Coco Gauff pode libertar-se já sem a Simona no quadro, e com a Simona podia ser complicado para ela, porque é uma jogadora que ela não gosta de enfrentar. Mas acho que a Coco Gauff pode sair ela campeã do US Open, e que tinha um peso especial certamente para a Coco Gauff fazê-lo no torneio em que a Serena Williams se despede. Sim, ainda para mais, porque a Coco Gauff nunca ganhou um set sequer à Simona Halep, e elas iam defrontar-se nos oitavos de Exatamente. final. Portanto, eu acho que sem dúvida é a maior beneficiada pela derrota. Agora vamos ver. Também nunca fiquei muito convencido ainda com a Goff em nenhum torneio dela fora da terra batida. Então ainda me custa um pouco arriscar que ela que ela entre nas contas para ganhar o torneio. Agora, ela também tem sido, há pouco falávamos de quem é que têm sido as jogadoras mais fiáveis do topo do Uhum. ténis, e ela é sem dúvida aquela que, não ganhando torneio nenhum importante, também nunca perde cedo. Portanto, eu acho que ela vai quase certeza fazer um torneio muito, muito bom. Não sei se Quartos de ganhará. final, oitavos, quartos de final, pelo menos. Agora, ela também tem uma terceira ronda difícil com a Madison Keys, e Sim. o corte está muito rápido. A Madison Keys ontem até veio brincar com a situação, dizer que está toda contente porque o corte está mesmo ao jeito dela. E atenção à Madison Keys, não é? Também fez meias finais em Cincinnati, portanto eu acho que esse encontro vai ser interessante. Aliás, acho que o quadro feminino tem ali tem secções que estão um bocadinho mais despovoadas, quer Uhum. em baixo, quer em cima. Por exemplo, a secção da Maria Sakkari está fraca, mas depois tem secções muito fortes com terceiras rondas fortes, como dizias, terceiras e segundas. Quer dizer, a Garcia pode defrontar a vencedora da Bia Haddad Maia com a Andreescu, a Keys pode jogar com a Goff. Já para não falar, obviamente, da mini secção da Serena Williams, que vai defrontar a número 2 do mundo na segunda ronda. Eu fiquei bastante impressionado com a Serena. Achei que ela fez de longe o seu melhor encontro do ano. Ela também só jogou 5. Continua, evidentemente, longe, longe, longe do seu jogo de pés habitual, digamos assim. Ela não se está a mexer bem. O serviço no primeiro set entrou pouco, mas no segundo esteve já a um nível bastante bom, e depois a resposta ao serviço também foi melhorando ao longo do encontro.
É verdade que a adversária não era a adversária mais exigente, mas o que é que a Serena Williams poderá fazer diante da Anett Kontaveit? Eu estava há bocadinho aqui a ler umas declarações da jogadora da Estónia e pareceu-me que ela está já à entrada para o encontro com um bocadinho de respeito a mais em relação à situação da Serena. E depois, o público, eu não sei até que ponto é que determinado tipo de jogadoras estão preparadas para Uhum. conseguir sequer jogar ténis naquele ambiente, porque ontem aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto e uma série de jornalistas estavam lá também disseram o mesmo, que é no match point da Serena Williams, quando ela tem 30-40 no serviço da Kovinic, o público levantou-se todo e não se sentou. Portanto, o público esteve 25 mil pessoas em pé, como se fosse um jogo de futebol, a ver o match point em pé. Uma coisa, uma coisa que eu nunca tinha visto no encontro de ténis, mas que aconteceu ontem no encontro da Serena, e eu acho que aquilo vai ser um circo muito complicado de lidar. Uhum. Se a Serena souber lidar com ele, também pode acontecer que ela também rebente mentalmente a certa altura, porque é muita coisa a acontecer, mas se ela souber lidar com ele, pode ser que as outras não saibam, não é? Sim, e a Serena disse na conferência de imprensa depois desta vitória que em Toronto e em Cincinnati que ela passou muito mal, que estava muito nervosa, que estava muito estressada, que não conseguia lidar com nada e que foi tudo muito, muito complicado. E que no US Open ela diz que não era fácil na mesma, mas que era diferente, talvez porque é um sítio que ela já conhece de outra maneira, já está mais descansada em relação à decisão que tomou, sendo que depois ainda diz ali que nunca sabe o que pode acontecer e que lhe custa de retirar-se porque ela sabe que quanto mais joga e quanto mais treina, melhor fica, e ela está a sentir o que nós estamos a ver, de estar a melhorar o seu ténis e de ter capacidade de competir com as melhores. Mas é como tu dizes, era um ponto que eu ia pegar mesmo antes de falares nele, é que são quase 30 mil pessoas num corte de ténis, que por si só já costuma ser ruidoso, e que vão ser ainda mais ruidosos porque querem empurrar à força toda hum, a Serena para cada vitória. Portanto, isto vai ser muito difícil para as outras jogadoras, porque não há ninguém, a Serena pode estar um bocadinho mais habituada e tendo em conta que está aqui a jogar pela carreira, isso até pode passar para segundo plano e aquela força toda vai para ela, mas ninguém está habituado a jogar com quase 30 mil pessoas nas bancadas, a puxar só pela outra jogadora, com uma energia completamente diferente, com tenistas lá, toda a gente a falar daquilo, e depois foi o que disseste, a Anett Kontaveit já vai com um discurso quase como que a justificar a derrota, tipo, pronto, isto se eu perder não faz mal, e é Serena, e ela tem uma grande história, e eu vou sem pressão, porque não sei. De facto, já parece uma conversa que aquela não pode ter. A Anett Kontaveit é a segunda cabeça de série, ela não pode ir com essa conversa para uma jogadora como a Serena, que, obviamente, sendo um encontro difícil para ela, e temos estado aqui a falar de quadros e de cenários, se a Serena consegue passar pela Kontaveit a terceira ronda, pode ser a Ayla Tomljanovic, que sendo complicado, obviamente, se ela ganhar a Kontaveit, pode ganhar a australiana, e daí para a frente é como tu dizes, são jogadoras que não sei se conseguem lidar, qualquer outra consegue lidar com um ambiente de 30 mil pessoas aos gritos a puxar pela Serena. Eu não sei se a Swiatek conseguia lidar com isso já com a Serena Williams, por exemplo, tenho dúvidas. Portanto, é um torneio muito especial e muito diferente daquele que estamos a assistir, e a caminhada da Serena, eu confesso que não acreditava muito que ela pudesse chegar longe no torneio. Começo a ter dúvidas em relação a esse pensamento, se calhar pode mesmo, no meio desta loucura toda, se calhar pode. Sim, eu vou-te dizer que o US Open tem uma cena que é no site que é o Brackets, que vais fazendo o quadro Uhum. e às tantas, se tu meteres a Serena a avançar pela Anett Kontaveit, depois o quadro dela também de repente fica bastante aberto, porque inclusivamente a Daria Kasatkina já perdeu, assim, que estava do lado dela, a Simona estava do lado dela, já perdeu também, e depois tu olhas para ali e não vês, pronto, eu acho que o que pode acontecer, de facto, é que a Serena, hoje em dia, no momento em que ela está, ela pode de facto perder com qualquer adversária, mas também não olhas de caras e dizes que nenhuma adversária a vai derrotar se ela estiver pelo menos a servir Uhum. e a responder a um nível razoável. Portanto, eu acho que é evidente quer dizer, é evidente, se calhar não é, mas eu acho que a Serena não vai ganhar o torneio, mas começa a achar que vai ser muito difícil derrotá-la, e eu acho que isso é o melhor cenário para ela, porque lá está ela, o pior que lhe podia acontecer e o risco que ela corre era eventualmente retirar-se com um encontro muito pouco competitivo em que não Como aconteceu com a conseguisse Raducanu, por exemplo. exatamente, mas eu acho que isso no US Open
enfim, podia acontecer, mas dificilmente se reproduziria, porque aquilo foi tudo muito estranho em Cincinnati, a atitude, ela pareceu também um bocadinho limitada fisicamente, eu penso que ela tem uma lesão ali meio problemática no joelho, também não sei que tipo, se calhar está a utilizar algum tipo de tratamento mais de choque para aguentar estas semanas sem tantas dores. A verdade é que, pronto, é uma das histórias fascinantes, porque a Serena Williams, como se viu ontem, o entusiasmo. Eu não sei se alguma vez vi alguma coisa assim, quer dizer, aquilo de facto criou-se ali uma energia. E depois até se pode questionar sobre se até é meio justo para as outras, porque a Danka Kovinic entrou em corte, a Serena só entrou 5 minutos depois de passar um vídeo de homenagem nos ecrãs. As pessoas tinham uma coreografia com o nome dela, como se fosse uma equipa de futebol a jogar em casa. Isto nunca se viu no ténis. Aliás, eu acho que se viu uma vez, agora estou-me a rir a pensar na situação, mas houve uma vez que o João Sousa jogou o Estoril Open e que as pessoas nas bancadas tinham a cara dele num cartaz e depois ele perdeu com o Rui Machado na primeira ronda. Aquilo, às tantas, a pressão era tanta de o estádio estar todo pintado com as cores do patrocinador e toda a gente ter a cara dele, e depois ele defrontar um jogador português que tinha menos pressão, que estava em fim de carreira e que agora até o selecionou nacional, mas lembro-me um bocado dessa situação, porque de facto o que se passou ali não é normal. E vai ser um acontecimento cada vez que a Serena Williams jogar neste torneio. E se ela de facto conseguir esquecer-se que aquilo é um acontecimento e pensar que aquilo é um encontro de ténis, e se as outras jogadoras não conseguirem abstrair-se do facto daquilo ser um encontro de ténis, então esses dois fatores juntos fazem com que, para além, obviamente, das qualidades tenísticas que a Serena ainda tem, fazem com que seja muito difícil derrotá-la. Portanto, eu acho que vai ser giro. E eu acho que esse encontro com a Anete contra a Veit pode ser um encontro determinante para o quadro feminino, porque se a Serena ganhar número 2 do mundo, se calhar no dia a seguir vamos vê-la no topo das favoritas das casas de apostas para ganhar o torneio. E depois, há outra questão que já aí também falaste, é que a Anete contra a Veit, mentalmente, deve ser das piores jogadoras do circuito, que ela de facto é capaz do melhor, mas também é capaz de perder com toda a gente, como já se viu este ano. Sim, e depois há aqui outro lado que é, eu inicialmente achei que a Serena anunciar o fim de carreira ia prejudicá-la nos últimos torneios. E muita gente falou disso, outros jogadores a dizerem que isso era muito duro, que era muito difícil. Em Toronto e em Cincinnati foi notório. Agora no US Open, eu acho que nada disto ia acontecer assim se ela não tivesse anunciado. Se ela estivesse simplesmente a jogar, e algumas pessoas podiam pensar, bem, isto se calhar é o último é o último torneio da Serena, mas sem essa certeza não havia toda esta urgência, todo este entusiasmo, todas as homenagens, a loucura pelos bilhetes, as corridas às sessões noturnas todas em que ela vai jogar. E agora eu dou por mim a pensar que se ela não tivesse anunciado que ia acabar a carreira aqui no US Open, se calhar ontem tinha perdido, ou se calhar não, nada disto estaria a acontecer. Portanto, no fim de contas, se calhar foi mesmo a melhor opção que ela tomou, de criar este hype não demasiado grande, foram livrar durante um mês, para agora estar a tentar jogar este último torneio da carreira. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estou muito curioso e foi como tu tinhas dito no podcast da semana passada, e acertaste em cheio, que os primeiros dias deste US Open, primeira semana, primeiros dias iam ter muitas histórias e muita coisa a acontecer. O primeiro já está. Sim, é isso. Para terminarmos e lançarmos já aqui o segundo dia, isto também pegando na questão, já deste ali uma passagem, mas lançamos o segundo dia e fazemos aqui um apanhado também do Nuno. Vamos ter um segundo dia a abrir logo com o João Sousa, mas de facto com a estreia do Carlos Alcaraz, com o Rafael Nadal a jogar em sessão noturna, com a Naomi Osaka também a defrontar a Danielle Collins, mais histórias paralelas, a Emma É Raducanu, uma como é que ela vai realidade. defender o título contra a Alizé Cornet, a Venus Williams volta aos 42 anos à procura da primeira vitória de singulares já em muito mais de um ano. Tantas histórias, quer dizer, Andrea Petkovic pode retirar-se também, joga contra a Belinda Bencic. Vamos ter de facto um torneio em que as primeiras. Eu acho que vai haver muitas surpresas hoje outra vez, acho que vamos ter muitas surpresas na primeira semana, e eu acho que temos quase que olhar para este torneio, que de facto está muito aberto, com uma perspectiva de desfrutar destas Sim, surpresas e não ficar muito impressionados, porque de facto vai ser caótico este torneio, cheira-me. sim, sim, vai. Parece-me que sim. E é como eu disse, depois daquele primeiro dia,
já não posso dizer que ficaria escandalizado se o Carlos Alcaraz perdesse hoje na primeira ronda, ou o Huberto Urkacz também perdesse, ou o Rafa Nadal já ficaria mais escandalizado se ele não conseguisse derrotar o Rinky Hijikata. Mas há muita coisa que pode acontecer hoje. De facto, olhando Sim, aqui o para Rinky o quadro, Hijikata já agora, o Rinky Hijikata que há um ano estava a jogar em Setúbal, no ITF, que agora está a decorrer aqui em Setúbal desta semana. como a vida muda. É, Pode ser que alguém que tenhas visto ontem em Setúbal esteja no US Open Pro. provavelmente, eu estava a olhar aqui para os resultados já de hoje, o Gabriel Debru, o campeão Possível. júnior de Roland Garros, ganhou o Gonçalo Oliveira em 1 hora e 2 minutos na primeira ronda. O Gonçalo era o primeiro cabeça de série. Não me admirava muito que para o ano tivéssemos já o Gabriel Debru a jogar quadras principais de Grande Slam, porque é um miúdo que me parece com potencial. Mas depois, para concluir, em relação ao Nuno Borges, foi de facto uma grande vitória para ele. Ainda para mais no ambiente em que foi, contra o jogador que era, também uma estrela universitária, a jogar o seu primeiro grande slam, o apoio do público da casa. O Nuno ter conseguido ultrapassar este desafio, acredito que em termos de confiança para ele tenha sido fundamental. Vai ser uma vitória que ele nunca vai esquecer. Acho que pode desbloquear ali uma série de questões que ele às vezes podia ter, de alguma desconfiança no seu ténis, ou em alguns momentos se calhar tremia um pouco. Ele saber ultrapassar um encontro como este, à melhor de 5 sets, em todo aquele ambiente, é de facto muito especial. Agora, vai ter uma segunda ronda que, para quem não acompanha tanto, não penso que vai ser um passeio, porque o chinês, o Yibing está a jogar muitíssimo bem, tem crescido muito no circuito de Challenger e está, de facto, a jogar nas horas. Era um grande talento quando era mais novo, e é um jogador muito perigoso. Não vai ser fácil para o Nuno, mas obviamente ele tem o direito de sonhar com uma vitória nesse encontro e quem sabe depois desfrutar de um duelo com o Daniel Medvedev, de ver o que é que pode fazer, talvez no Arthur Ashe, por exemplo, numa sessão noturna. Quem sabe quão interessante seria para o Nuno ter essa experiência. Mas antes de mais, a primeira vitória dele em torneios do Grande Slam já está, e esperemos que seja a primeira de várias dezenas. Sim, é isso. O desejo é esse, e como dizias, era um encontro difícil. Nós até quando olhámos aqui para os qualifiers achámos que havia opções melhores Sim. do que o Ben Shelton, mas a verdade é que o Nuno jogou muito bem. Para mim foi dos melhores encontros dele da temporada. Uhum. Não só competiu bem, como é habitual, como jogou bem, serviu bem, executou bem, esteve bem perante aquele ambiente. Ele gosta de jogar naqueles ambientes, gosta de jogar diante de grandes jogadores. Sem dúvida que a segunda ronda vai ser um desafio, mas eu estou, por acaso, estou confiante de que o Nuno vai ganhar esse encontro. Acho que ele, estando saudável e com a cabeça no sítio certo, tem mais do que argumentos para ganhar ao Ibingu, que é um jogador que tem vencido muitos encontros este ano, mas que tem tido alguns altos e baixos até em termos físicos, não só na sua carreira como nesta temporada. Ele este ano tem 5 derrotas, 3 são por desistência. Portanto, vamos ver se ele, do ponto de vista físico e mental, aguenta também. Se ele não Certamente quiser aquilo, aparecer, pode não aparecer, nós não nos importamos. sim, certamente aquilo Opa, também é a expectativa do país dele, não é? Trata-se do primeiro jogador masculino chinês a ganhar um encontro no US Open e do primeiro a fazê-lo num grande slam na Era Open até porque o desde outro os anos chinês que jogou, 50. até porque o outro chinês que jogou este US Open desperdiçou 7 match points. Exatamente, e aliás, e teria sido o primeiro, porque o encontro foi antes, o do Zhang Zizhen. O Zhang Zizhen teve 7 match points, não conseguiu fechar, e depois, entretanto, o Ibingu começou e ganhou o encontro rapidamente. Foi de facto ali uma sequência de acontecimentos muito curiosa. Mas pronto, enfim, está tudo mais ou menos contado sobre esta primeira jornada. Nós nem chegámos a falar, mas nós apostámos no Rafael Nadal para ganhar o torneio. Esperemos, na perspectiva dos seus fãs, obviamente, dar-lhe mais sorte do que demos à Simona Halep, porque já foi eliminada. Mas, mas pronto, em relação a este primeiro dia está tudo contado. Nós voltaremos a meio do torneio aqui para fazer um apanhado daquilo que foi a primeira semana e lançar a segunda. Estou em crer que quando estivermos aqui para a semana vamos estar já com muito mais surpresas em mão, mas também por outro lado com mais noção daquilo que realmente poderá ser e poderão ser os jogadores que vão chegar longe nesta prova. Já sabem, continuem a seguir-nos no site, nas redes sociais. Nós voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Até para a semana.